Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pode começar. Boa noite. O nosso trabalho do grupo 3, né, é sobre a avaliação do transtorno do espectro autista, né, que fala sobre crianças que têm autismo. E aí, ao longo, a gente conseguiu compreender um pouco mais sobre esse assunto, que ainda é uma incógnita, né, até mesmo para a medicina, porque não se sabe ainda como diagnosticar exatamente uma criança com transtorno do espectro autista. E na nossa pesquisa a gente conseguiu descobrir alguns métodos que têm auxiliado os profissionais, né, para poder identificar precocemente esse transtorno e auxiliar tanto as famílias quanto essas crianças. E um dos instrumentos que a gente conseguiu encontrar num dos artigos foi o método de MChat, que consiste numa escala de 23 questões do tipo sim e não, e deve ser preenchida pelos pais ou responsáveis dessas crianças. Então, ele ajuda e desenvolve ali com base na lista de sintomas frequentes dessas crianças que têm o transtorno do espectro autista, né? E diferente de uma doença mental, ele é um transtorno, né? Porque ele fala sobre comportamento. Então, essas crianças vão ter diferenças aí na maneira de socializar, né? São introspectivas, e é sobre isso que a gente está abordando. Eu vou estar passando a palavra para Raquel, para ela dar continuidade na nossa introdução. Boa noite. O transtorno do espectro autista, o TEA infantil, é um distúrbio do neurodesenvolvimento que impacta na interação social, comunicação e na linguagem da própria criança. Pode seguir. Existe o impacto do diagnóstico precoce para a criança. E a interação social e a comunicação, né, são os aspectos que mais impactam no desenvolvimento infantil, né? E quanto antes ele for realizado, melhor as oportunidades de desenvolvimento que pode ser dada à criança com autismo, né? E assim, por isso que é importante a importância da equipe multiprofissional na assistência à família e à criança com TEA, né? E quem são esses multiprofissionais? São médicos pediatras, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, dentre outros. Pode passar. E o nosso objetivo nesse trabalho é identificar os critérios diagnósticos do transtorno do espectro autista, o TEA, nos primeiros anos da infância. Na verdade, não existe, como a Ingrid comentou, não existe um exame específico, né? O diagnóstico ele é baseado, ele se inicia com base na observação direta do comportamento, da observação direta com a criança, bem como conversas com os pais, né, para descobrir, para tentar diagnosticar o autismo. E depois se faz os exames clínicos, né, tendo um prognóstico, aí se faz os exames clínicos, e aí eles vão diagnosticar se é genético ou não, né, tem várias formas de descoberta. Então, eu vou passar a palavra para a Vanessa, e ela vai falar sobre... eu acho que passa adiante, acho que tem as metodologias, né? Então, desculpa. A nossa metodologia foi com base de dados no Google Acadêmico. A pesquisa nossa foi qualitativa entre agosto e setembro de 2023. O período de busca das publicações de 2019 a 2023, os descritores foram autismo, TEA, critérios diagnósticos, diagnóstico precoce. No resultado, foram feitas 107 publicações, excluiu-se 104 por não se enquadrar ao tema, chegando a 3 publicações. Então, eu passo agora a palavra à Vanessa, que vai dar continuidade da discussão do que foi feito na introdução. Boa noite, estão me ouvindo? Estão ouvindo? Tá? Bem, critérios de avaliação do autismo infantil. A identificação de déficits na reciprocidade social, em comportamentos não verbais de comunicação usados para interação social em múltiplos contextos e compreender vínculos. Ou seja, a identificação ela se dá justamente em casa com os pais,
Eles vão observar, porque a criança não vai estar tendo linguagem, não vai conseguir falar, ela se irrita, ela não gosta de mudar a rotina. As crianças autistas, elas têm um mundinho delas. Como sabemos que o autismo ele significa olhar para si. Então, é uma coisa que a criança se fecha. Então, como nós temos que estar avaliando isso como futuro profissionais, quem for na parte da educação, da saúde, e como pais também, porque nós podemos estar com crianças em casa e não sabemos porque não estamos observando o desenvolver dessa criança. Os exames clínicos, cariótipo, elencefalograma, tomografia, ressonância magnética. Ou seja, como já foi falado, não existe exame que dê o diagnóstico do autismo. O diagnóstico é clínico, mas esses exames, cariótipo, que vai ver a parte genética, elencefalograma, tomografia e ressonância, que vai ver a parte cerebral, vai mostrar os danos que tem no cérebro. Então, fica mais fácil de juntar o diagnóstico de um exame de imagem com o diagnóstico clínico, para poder fechar o diagnóstico de autismo. Acompanhamento multiprofissional na assistência à família e à criança. Ou seja, isso aqui é uma coisa muito interessante, porque quando você tem o diagnóstico do autismo, o que acontece? Os pais passam pelas fases do luto. É muito complicado para um pai receber o diagnóstico do filho de autista, porque é uma coisa nova, porque atualmente as pessoas têm o autismo como uma coisa normal, mas não é. É um transtorno neurológico, mas não é uma coisa que você não pode lidar com isso. Então, é preciso que haja acompanhamento multiprofissional para que as pessoas possam se manter ali tranquilos, os pais, os familiares têm muita relação a isso. Então, os multiprofissionais, eles têm que dar aquela assistência à família, porque não é fácil. No luto, a primeira fase que eles têm é a fase do choro, a segunda é ansiedade, é raiva, a terceira fase é negação, a quarta é a aceitação e a quinta é quando a criança vai ser reintegrada à família, porque quando realmente não, ele é autista, eu tenho que amar, eu tenho que cuidar. Pode passar, por favor. Pode passar, gente. Diagnóstico precoce e, consequentemente, o acompanhamento de multiprofissionais são de suma importância para que a família tenha suporte à criança e a criança autista possa ter maior autonomia e seja incluída nos diversos espaços sociais. Como foi falado no decorrer do tema, do trabalho, esse acompanhamento é de suma importância para a família, principalmente porque, se for analisar, quem tem mais impacto é a família. É a família que tem que ser acolhida, que ela tem que aceitar para inserir a criança na vida dela e na sociedade. E assim ela poder ser incluída nos outros espaços sociais, na escola, porque a questão da escola também é muito, muito difícil. Apesar de que hoje nós já temos lei que é obrigatório ter o cuidador para acompanhar essa criança. É fácil também, porque até a questão de profissionais qualificados e capacitados para isso é muito difícil. São poucas as pessoas que estão qualificadas para lidar com a criança autista. Então, tem que ter também, além desse diagnóstico, foi avaliação? Foi. Mas analisando tudo isso, uma das causas principais também que está faltando, que para dar mais suporte à família e essas crianças, são capacitações para essa equipe multiprofissional, desses multiprofissionais. Tem que ter a capacitação, oficinas, todo um preparo. E que possamos ter, assim, um olhar diferenciado. Que nós possamos pegar esse nó e desatar para fazer um laço. O ótimo é isso, é um nó que a gente desata para fazer um laço. Porque tudo que relação à criança autista, que
daqui a pouco vai ser um adulto, questão do educado. Falar mais alguma coisa? Ingrid, Raquel, quer acrescentar alguma coisa? Não? Pode falar. Que são as nossas referências. Braga, Menezes, Santiago. Das pesquisas que nós fizemos foi o que nós escolhemos para poder fazer o trabalho. Pode passar. Ingrid. Oi, pode falar. O agradecimento. Pode agradecer, depois a gente agradece também. Sim, nós gostaríamos de deixar nosso muito obrigado a todos os coordenadores do Simpict, a professora Vanessa, o professor Diego, pela oportunidade, né, de participar aí da iniciação científica, em especial a nossa orientadora, Vanessa Serva Vaz, e a nossa monitora Catiane, que nos ajudou em qualquer horário, né, Catiane? Todas as horas ali, Catiane tirava nossas dúvidas. A melhor monitora orientadora também. Obrigada, Catiane. E a professora também, que sempre esclareceu muito bem toda a temática que a gente discutia bem na sala também, deixou a gente bem à vontade. E agradecer a todos pela oportunidade. Tchau. Muita gratidão, realmente, à professora doutora Vanessa e também a Catiane, que é uma monitora exemplar, que sempre esteve conosco e nunca desistiu da gente. Agradeço muito ao Simpict, que foi uma evolução. Agradecer também. Pode. Parabéns. Falou, mas a professora doutora Fátima e o professor doutor Diego por essa oportunidade de criar esse projeto. Obrigada.